Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Nós vamos falar sobre famílias nas mãos de Deus. Se você abrisse comigo, se você puder, em Lucas 1, sim. Mas ele vai contar a origem de João Batista. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Ábias, cuja mulher era filha de Arão. O seu nome era Isabel. Eles eram ambos, os dois, o casal, não um só, os dois, perante Deus justos, e eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, ela era estéril, e ambos já eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo Zacarias o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O que é incenso? Oração. Gente, sorte orar? Muitas pessoas desprezam esse período, mas eu tenho certeza que a partir de hoje algo vai mudar na sua mente, porque você vai aprender a abalar os céus com a sua oração. Sua família nunca mais será a mesma. E toda a multidão do povo estava fora orando na hora do incêndio. Então, de forma costumeira, naquele horário, naquele momento, eles sabiam que o sacerdote estava orando a Deus. O que aconteceu? Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar da oração, do altar do incenso. Como você ficaria se um anjo aparecesse para você? Querido, eu não sei como eu ficaria, mas só de imaginar há uma alegria abundante no meu coração. Zacarias vendo aquele anjo, o mundo sobrenatural se revelando a ele, a Bíblia diz que ele turbou-se e ele caiu em tremor diante do anjo. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo de Deus já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparar quem? Se o povo judeu é o povo de Deus. Porque Jesus não havia nascido, eles estavam esperando o Messias, e João Batista era o profeta que ia anunciar a chegada do Messias. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada de idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Queridos, o anjo Gabriel, você tem noção do que isso significa? Ele era o general do exército dos anjos, das boas novas, de trazer as respostas das nossas. Todas as vezes que você ora, a sua oração é respondida imediatamente. Embora você não veja, há um anjo do seu lado. E ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que seu filho nascer, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias lá fora, e eles se maravilhavam de tanto que Zacarias estava demorando. E saindo Zacarias, olha o que a Bíblia diz, não lhes podia falar. Entenderam que tinham visto alguma coisa, que Zacarias teve alguma visão lá dentro do templo na hora da oração. Queridos, na hora da oração muita coisa pode acontecer, que você tenha experiências tremendas na hora da oração. E ele falava por acenos, por mímica, porque ele ficou mudo, conforme o anjo Gabriel havia anunciado. No 24 diz assim: e depois daqueles dias, sua mulher concebeu
E por 5 meses ela se ocultou dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para destruir a minha vergonha, o meu opróbrio entre os homens. Nasceu uma promessa de Deus. Enquanto Zacarias e Isabel passaram a sua vida esperando por um filho, debaixo de vergonha e de humilhação, Deus estava gerando o profeta que ia anunciar a vinda de Jesus. Olha que coisa linda. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Isabel e Zacarias eram como pastores nos dias de hoje, de uma linhagem tremenda, pessoas que estão vivendo debaixo da graça do Senhor, pessoas que conhecem a palavra de Deus, só que eles tinham um problema: ela era estéril. E para uma mulher naquela época ser estéril não é diferente nos dias de hoje, mas naquela época era um pouquinho pior, porque uma mulher estéril, ela é uma mulher infeliz, ela se torna uma mulher incompleta. E eu conheço muitas mulheres estéreis hoje, mas também conheço muitas mulheres que engravidaram como Isabel. Tenho muitos testemunhos no nosso ministério e até na minha própria vida. E por isso eu quero compartilhar com você esses 5 pontos. A esterilidade na sua vida, aonde morreu, aquilo que não existe mais, ou aquilo que acabou, ou aquilo que nunca existiu, vai passar a existir a partir de hoje, porque você vai colocar na presença do Senhor. E mesmo que o tempo parece que esteja já avançado, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque fiel é que prometeu. Amém? Para o segundo ponto. Esse segundo ponto está em Lucas 1,9, ele fala assim: segundo o costume sacerdotal. Querido, o costume é uma arma diabólica nos dias de hoje, e nós estamos vivendo algo que nós não estamos acostumados, não é verdade? De repente, Deus parou tudo e acabou com os costumes. Porque mesmo Zacarias, de forma costumeira, entrando na presença de Deus, orando como você ora todos os dias, se assustou com o sobrenatural. Então não permita que algo comum atrapalhe a sua intimidade com Deus, porque a Bíblia diz: não transforme em comum aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Aquilo que é de Deus, sempre haverá vida e haverá novidade de vida. E possa hoje ter os teus olhos abertos, porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio abrir os olhos do cego, dar ouvidos aos surdos, dar voz àquele que é calado e fazer andar os cativos. Querido, Jesus veio logo depois de João Batista, e ele veio através desse anúncio, porque João Batista precisava vir para se cumprir a palavra, e depois de João Batista você vai ver em Lucas 2 que se cumpre na vida de Maria, e o anjo Gabriel também aparece para ela, anunciando que de um ventre de uma mulher estéril estava nascendo uma criança que era a tia de Maria, e que do ventre de Maria, que era um ventre puro, virgem, sem contato com nenhum homem, também nasceria o Salvador. Olha que coisa mais linda! Só um Deus tão poderoso pode transformar um ventre estéril ou um ventre virgem nascer vida. Amém? Terceiro item. Então vamos lá. O primeiro, nada vai morrer. Segundo, você tem que contar com o sobrenatural. E o terceiro foi a ordenança que Deus deu para ela, para Isabel e para Zacarias, que eles deveriam mudar a forma de vida deles, porque eles já eram sacerdotes e, de forma de costume, os sacerdotes já não era dada bebidas, a vinhos, né? A própria lei já declarava isso. Mas, de forma especial, aqui no texto declara que esta criança tinha que nascer de um ventre que era estéril, mas um ventre que também era consagrado, um ventre que estava afastado das coisas deste mundo, um ventre consagrado a Deus. E eu posso compartilhar com você, porque foi essa história que tocou a minha vida e transformou o meu ventre, que também passou por um processo de cura. Quando eu me casei, eu tive 3 abortos espontâneos e eu tinha uma enfermidade que o médico disse que eu não poderia ter filho por conta dos medicamentos e que aos 35 anos eu estaria torta numa cama. Olha eu aqui, Deus me deu 3 filhos depois desses 3 abortos espontâneos. Eu estou totalmente linda, bonita
Não estou torta, não estou numa cama, estou em plena alegria, tenho uma família e Deus transformou aquilo que era estéril, aquilo que era morto, uma sentença de médicos na minha vida em algo extraordinário. Então eu fiz um voto ao Senhor. Eu lendo essas escrituras, eu entendi que eu precisava dar algo ao Senhor. Então eu tirei a bebida da minha vida. Eu já não era de beber, eu já não gostava de tomar cerveja. É costume nosso cristão não tomarmos, né? A Bíblia diz não tomada a muito vinho. Então, eventualmente eu tomava no passado, quando era mais jovem, um pouquinho de vinho, às vezes uma champanhe no final do ano, enfim. Então eu fiz esse voto ao Senhor que eu não colocaria nenhuma bebida alcoólica na minha boca. E eu prometi ao Senhor que os meus filhos iam crescer dentro da igreja, que eles iam crescer na palavra de Deus e que eu e o meu marido seríamos testemunhas de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que nós seríamos uma igreja viva dentro da nossa casa. E assim aconteceu. Hoje eu tenho o Samuel de 18 anos, o Natan de 17 e o Davi com 12 anos. Todos no altar do Senhor, servindo, crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, todos afastados do mundo. E eu creio que a boa obra, a semente que foi plantada no coração deles, desde o ventre, antes deles nascerem, através de um voto que eu fiz ao Senhor, tem frutificado até os dias de hoje. Quarto item, este aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu falei para você que um inimigo para os milagres, para o sobrenatural, é você viver de forma costumeira. O outro maior inimigo aqui de Zacarias foi a descrença. Por mais que os olhos espirituais dele estivessem abertos, ele estava falando frente a frente com um anjo de uma ordem de general de boas novas, gente, de alto comando, né? Ele não acreditou nas palavras do anjo. E por não acreditar na palavra do anjo, ele sofreu uma consequência. Eu quero contar algo para você que nesse período, quando eu tive os meus 3 filhos, quando o Davi tinha 6 meses, eu passei por muitas adversidades. E uma delas é que quando eu engravidei do Samuel, eu perdi meu emprego. E depois desse dia, as adversidades financeiras bateram na minha porta. E eu tive os meus 3 filhos com muita dificuldade financeira, mas Deus nunca deixou faltar nada. Ele sempre trazia algo nas minhas mãos. Quando o Davi tinha 6 meses, o Espírito Santo me acordou numa madrugada. E eu olhei para o lado, achei que era o bebê que estava acordando para amamentar. Aí eu olhei para o outro, vi o pastor Marcelo, meu esposo, que também é pastor. Discerni que era Deus falando comigo. E naquele momento, o Espírito Santo disse assim para mim: mesmo que as tuas dores, mesmo que as tuas lágrimas, mesmo que tudo tenha colaborado para você, que a palavra que eu prometi para você de te dar 3 filhos homens não se cumprisse, hoje eu vim te visitar para declarar que está cumprido. Eu também passei por isso que Zacarias passou. Chegou um período na minha vida em que eu já não acreditava, porque as nossas dores, as aflições que passamos na nossa vida são tão grandes que às vezes a gente acaba desacreditando nas promessas de Deus. Mas sabe o que Deus me falou? Ele falou algo tremendo. Eu sou fiel a mim e a minha palavra, e não a você e a sua descrença. Por isso eu cumpri. E você tem os seus filhos. O que importa é que o sobrenatural vai te encontrar em algum momento da sua vida. E o quinto ponto, que é o mais importante para mim. De um tempo, Deus destruiu, Deus aboliu, Deus arrancou da vida de Isabel a humilhação, a vergonha da esterilidade. Nesse período em que eu perdi esses bebês, eu também questionei a Deus, passava por vergonhas. Eu vi uma mulher grávida, me incomodava. Toda vez que eu perdia o bebê, eu ficava muito triste. Muitos conselhos de pessoas que me amavam falavam: não compartilha que você está grávida, espera amadurecer um pouco mais, como Isabel aqui, né? Foi muito mais inteligente. Eu acho que essa parte da Bíblia eu não li direito. Ela esperou 5 meses. Quando eu ficava grávida, eu já saía contando. Então, cuidado, não saia contando para todo mundo aquilo que Deus confiou. Espere gerar vida no ventre estéril ou no ventre virgem. Amém?